Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um momento especial. Esse ano de 2024, mais uma vez um ano especial, porque tivemos oportunidade de clamar pelo Senhor, de buscar o Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor, de termos mais uma vez 2023, 2024, um tema, um lema, dependência do Senhor, de podermos ver personagens bíblicos como nesse mês de dezembro, José e Maria, e de estarmos celebrando estudos bíblicos, como é o alvo dessa minha palavra a você, esse trimestre tivemos as promessas de Deus, e eu tenho a honra, o privilégio de hoje falar deste último texto, desta última lição, desse último estudo, proposto para hoje, dia 29 de dezembro, que diz respeito às promessas de Deus, ou o título diz: as promessas de Deus são infalíveis ou elas não falham. Há um pensamento, um entendimento que eu preciso ter e falar a você. As promessas de Deus são infalíveis. Mas como você já ouviu durante todo esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, que muitas promessas de Deus são condicionadas a uma atitude nossa. Uma promessa, vermos a glória de Deus. Mas a palavra a Marta e Maria foi: se creres, verás a glória de Deus. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não vai perecer, quem vai ter a vida eterna? Quem crer em Jesus. Então, são promessas de Deus que precisam de uma atitude minha, elas estão condicionadas a uma atitude minha. Então, sem essa de dizer onde estava Deus no meu ocaso, Deus sempre esteve no lugar dele, assentado no seu sublime trono, presente em nossa vida pelo seu Espírito, ordenando anjos para nos guardar, deixou a sua palavra como orientação para a nossa vida. Então, antes de perguntar onde estava Deus, por que não perguntar qual era a minha atitude em relação a Deus? Essas são indagações, pressuposições tão antigas, tão fora da realidade, tão descabidas, que muita gente ainda fica se servindo desses argumentos fatídicos para pôr dúvida na misericórdia de Deus, enquanto a própria pessoa que falhou. A água está na minha mão, estou tomando aqui porque preciso. Deus, eu estou com sede, o que eu vou fazer? Está aqui a água, vamos tomar. Ou seja, tem coisas que estão à nossa mão, ao nosso alcance, mas a gente não faz coisa alguma para nos realizarmos aquilo, para sermos supridos naquilo. Então, as promessas de Deus, elas são infalíveis, ou seja, elas não falham. Existe um tempo para elas se cumprir. Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, sujeitai-vos ou humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Existe um tempo também, eu estou até com uma camisa sugestiva, Kairos, que é o que se coloca em choque, o tempo de Deus e o nosso tempo. O Kairos versus o Cronos, ou o Kairos diferente do Cronos. Cronos, cronometrar, cronômetro, a nossa cronometria. Kairos, o tempo de Deus. Por isso que nós temos como texto básico para lermos Salmo 102, 25 ao 27, que diz: desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E aí eu me lembro do que falei a você há 15 dias atrás, de 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz. Deus é o mesmo. A Bíblia diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Ela é a mesma porque o Deus que liberou a palavra é eterno. Então sua palavra também é eterna e imutável.
2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, em tudo na nossa vida, há sempre essa questão de confiar ou não na palavra daquele que está falando. Houve um tempo em que havia uma expressão popular dizendo: sentiu firmeza? E a gente se aproveitava dele para dizer que só dá para sentir firmeza em Jesus. Por quê? Porque ele é imutável. Um Deus que é imutável, tem uma palavra que é imutável e tem atitudes imutáveis. Então, o que acontece em relação a algumas promessas de Deus, tipo, Deus havia falado pelo profeta Joel que um dia ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E passaram-se centenas de anos. E em Atos 2 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o dia da festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos num só lugar e de repente começou a acontecer uma promessa de centenas de anos atrás. Chegou o momento estratégico de Deus, e aquelas pessoas estavam à mercê daquele cumprimento, porque Jesus Cristo havia dito para eles: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquilo aconteceu e foi uma promessa feita há centenas de anos atrás. Mas por que aconteceu naquele momento? Porque era um momento estratégico de Deus. Pessoas há que haviam esperado aquele cumprimento, mas chegou o dia de cumprir. Então Deus não está limitado, escravo do tempo, da época, da ocasião, porque Ele é Senhor sobre tudo. Outra coisa, nós vemos que após o pecado do homem em Gênesis, a Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Pasme, passaram, se não me falha a memória agora, 4.000 anos. 4.000 anos. E durante esse percurso de tempo, essa trajetória de tempo, olha que coisa linda. A Bíblia diz que o anjo apareceu a uma virgem desposada com José. Olha só, maravilha isso. Falando de promessa de Deus e de cumprimento da promessa de Deus. Que coisa maravilhosa. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E aí ele anuncia o nascimento do Salvador. Uma promessa feita há 4.000 anos atrás. Todo aquele povo, em toda aquela trajetória, esperava o momento da redenção. Na verdade, todo ser humano, porque essa promessa foi feita para o gênero humano. Cumpriu-se o dia, chegou o dia. Há alguns que dizem que as virgens de Israel, durante uma longa trajetória, esperavam que se cumpria em suas vidas. Mas chegou o momento de Deus. O momento de Deus sempre chega. Vai chegar para a igreja o arrebatamento. Essa promessa vai se cumprir.
Aquelas promessas que são para você, para a sua vida, elas vão se cumprir. Mas elas precisam encontrar a mim e a você em fidelidade ao Senhor. Está escrito, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vai achar sim. Vai achar sim, porque há sempre um remanescente fiel ao Senhor. Só que eu não posso olhar para as promessas de Deus feita, liberada, e se ela não está se cumprindo na minha vida, não há falha em Deus. O cerne deste assunto é, se há uma promessa de Deus e ela não está se cumprindo na minha vida, a falha não está em Deus, a falha está naquele cujo qual a promessa não está se cumprindo. É preciso uma dedicação maior, é preciso um entendimento melhor, é preciso um descansar naquelas promessas de Deus. A Bíblia diz que Deus batizará os seus servos com o Espírito Santo. Eu não fui batizado ainda. A falha não está em Deus, Ele está batizando. A falha está naquele que busca postura, alguma coisa, não sei, alguma coisa está precisando haver na vida de quem ainda não recebeu, para uma postura para que isso aconteça. A falha não está em Deus, nunca está em Deus. Números 29, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria ele não confirmaria? Aquilo não iria acontecer? É porque nós estamos muito acostumados a lidar com os homens, com as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, então, de muito problema para entendermos isso, porque as autoridades que a gente relevava como firmes, seguras, podendo confiar naquilo que dizia, os repórteres, as reportagens que a gente achava que podia acreditar naquilo que estava sendo falado porque era expressão legítima da verdade, a gente já descobriu que não. A gente já descobriu que há uma manipulação no ser humano e pelo ser humano. E o problema é que a gente vive uma cadeia de desconfiança, uma degeneralização da confiabilidade, e a gente começa a generalizar e atribuir. Não, a pessoa dessa classe é assim, 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 porque houveram várias incidências, né? Então a gente generaliza. Deixa eu dar um exemplo, a polícia fez isso, papapá, todo policial safado. Não. O pastor fez isso, todo pastor safado. Não. Está acontecendo isso na família, todo pai é assim. Não. Olha, um homem, um marido, um pai fez isso, então todo marido, todo homem é safado. Não. E aí gera o trauma na menina que não quer se casar porque todo homem é assim. Não. Nós vivemos um problema grave na sociedade, vivemos. E não é porque alguém me prometeu algo que eu vou desconfiar de todo mundo. Mas, em última instância, se dá para confiar em alguém, dá para confiar na palavra de Deus, na promessa do Senhor. O problema é o meu desespero e o seu desespero. Achar que Deus tenha que fazer o que nós precisamos que Ele faça na hora que nos convenha fazer. E Deus não é escravo dos meus caprichos, nem das minhas necessidades. Porque, como disse no início, há necessidades e Deus tem o poder de fazer, mas elas estão condicionadas à minha obediência. E eu repito, todos nós queremos a bênção de Deus e o favor de Deus e achamos que nada catastrófico pode acontecer na nossa vida. E quando acontece, se diz, aonde estava Deus? Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu? Não seriam as nossas atitudes que levou aquilo a acontecer? Será que aquilo que está acontecendo não foi os nossos próprios atos? E, por favor, se uma pessoa morre, não existe
um período de tempo para a existência humana. Se a pessoa não se cuidou com a sua saúde e algum BO aconteceu, ela veio a óbito, se ela não se cuidou, se ela não fez o que deveria fazer, e se um pai e uma mãe, por cometerem coisas estúpidas, causaram ou geraram alguém com deficiência por conta de suas próprias atitudes ou algumas coisas que deixaram de fazer na ambiência espiritual, emocional, física, não sei. Eu estou falando de uma forma generalizada. Aí vai culpar Deus. Por favor, mude de mente para mudar de atitude. A Bíblia apresenta Deus como um ser infalível. Não há falibilidade nos projetos de Deus. Deus é infalível. Um exemplo. A palavra diz em Isaías 40: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Todos têm as suas forças renovadas? Não. Está falando de ânimo, de prontidão para enfrentar situações e circunstâncias. Todos têm isso? Não. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem não espera no Senhor não vai ter a sua força renovada. Por quê? Porque não esperam. Ou se esperam, esperam displicentemente, não priorizando aquilo como imperioso para a sua vida. Enfim, a base de tudo é relacionamento. Deus não mente. Deus é verdadeiro, não há contradição nele, ele é fiel, mas nós às vezes falhamos tanto. A conclusão desse texto e desse trimestre diz: concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. A palavra diz que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E há algumas pessoas que dizem que Deus cumpre as suas promessas em nossa vida, mesmo que a gente não seja infiel, baseado nessa mesma palavra. Não é verdade. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, ou seja, Deus está fiel no seu trato, está predisposto e pronto para cumprir uma promessa dele. E se essa promessa é baseada ou ela depende de uma atitude minha, Deus permanece fiel, esperando que eu também seja para cumprir aquilo que ele disse que faria, baseado numa circunstância de uma atitude minha. Então, é preciso pensar nisso, é preciso refletir sobre isso. Eu quero então, agora, agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de falar a você desse assunto tão importante, tão vital para mim e para a sua vida. Nós estamos agora entregando esse ano. Hoje é domingo, dia 29. No dia 31, terça-feira agora, nós teremos o culto da virada. Ele começa às 21 horas e a gente entrega esse culto ao Senhor às 0 horas e 5 minutos. Celebramos então, como todo mundo, glorificando a Deus e dizendo para Deus da nossa dependência dele para esse novo ano de 2025. E após essa entrega, nós vamos para o anexo para termos um momento de comunhão junto. Venha celebrar conosco, venha com a sua família, para um momento tão importante. Eu lhe garanto que 21 horas até 0 horas são 3 horas. Você nem vai ver passar, vai ser muito rápido.
e nós vamos estar aqui diante da palavra de Deus, diante da celebração do Senhor, e com certeza será uma grande alegria para todos nós. Que esta graça, que esta presença, que esta ministração do Senhor esteja em nosso coração. Nós já temos um novo assunto para o próximo ano, para janeiro, fevereiro e março, mas sobre ele falaremos no próximo domingo, inclusive expondo todos os assuntos do trimestre. Não se esqueça, todas as promessas que de Deus dá são em Jesus, e sim, o sim e o amém. Então, eu preciso buscar de Jesus, buscar do Senhor. Foi Ele quem falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então todas as coisas que eu preciso em Deus são através de Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor. Reconhecer isso é uma necessidade, reconhecer isso é um privilégio, e reconhecer isso e me relacionar com Jesus desta forma é uma porta aberta para as bênçãos que Deus tem separado para mim e para o seu povo. Um grande abraço, seja abençoado, você junto à sua família, você que mora só, está fisicamente sozinho para essa virada de ano, venha estar conosco. Vamos celebrar juntos, vai ser um prazer estar com você nesse momento de virada de ano, nesse momento tão especial. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.